Um bom dia, porque sempre é dia. Esse é o episódio número 3 do Volta Uma, o Vu, como eu apelido carinhosamente. Eu sou o Luiz Gomes, o host desse podcast. E eu tenho que falar que eu gosto muito de fazer a abertura do Vu. Mas enfim, vamos direto pro tópico aqui que é realmente o importante. Então, a gente vai trabalhar hoje sobre essas fórmulas de comparação. Mas o que é? O que a gente vai trabalhar com base nisso, Luiz? Tem só esse título dá abertura para muitos tópicos, ou enfim, para muitas discussões. Efetivamente, sobre o que a gente vai trabalhar, então? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre essa questão dos influenciadores digitais, do algoritmo, num sentimento de atraso que aparece com base nisso, e também na criação de fórmulas prontas, de vidas inimagináveis que se tornam imagináveis. Mas essa última frase a gente vai desenvolver com base no decorrer do episódio. E também, em último caso, a gente vai trabalhar também com a desintoxicação, que é o último tópico desse episódio. Mas vamos direto ao assunto então, vamos começar. Essa lógica mercadológica que se tem desenvolvida nos influenciadores digitais é muito interessante de a gente analisar sobre uma lógica diversa da comum. Ou seja, o que eu entendo por lógica comum? A lógica do mercado, a lógica do capital, que é quando a gente vê que toda essa criação hoje em dia nas redes sociais, ela é criada puramente para que gere uma renda que sustente essa pessoa ou, enfim, esse influenciador. Porém, se a gente pega na origem do que seria influenciar as demais pessoas, em geral a gente pega questões mais ligadas a caminhos de liderança ou aspectos de liderança, de liderar os demais ou liderar um grupo em específico, que não necessariamente tem um viés mercadológico. Obviamente, a gente vai ter aí uma questão de... enfim, pode ser de influência ideológica, é uma dominação tendo por base o carisma de um líder, ou, enfim, vai se desenvolver com base em uma grande pessoa, ou influências em grupos menores, pode ser uma influência religiosa ali, enfim, pequenas comunidades religiosas também têm essa caracterização bem notável. Mas essa questão que a gente vai trabalhar hoje, que é mais notável no nosso mundo atual, é essa questão do viés mercadológico desenvolvido pelas redes sociais, que é trabalhada com base no algoritmo, que é um tema muito importante que está sendo trabalhado por diversos criadores de conteúdo, né? Enfim, mas em mais de um sentido, quase numa lógica do bem e do mal aí, uma lógica maniqueísta, né? Esse é um termo bonito, mas a gente joga aí também, né? Mas ele esconde um peso muito grande por trás, essa lógica do bem e do mal, da luz e das trevas. Enfim, uma construção histórica que é muito pesada. E que também aparece nessa questão do algoritmo, quando a gente percebe que muitos conteúdos são versados com base nessa desintoxicação da dopamina, que vai aparecer naquela galera. Não sei se vocês já viram isso, mas tem algumas pessoas que estão tirando as cores do celular para que, enfim, não dê tanta vontade de passar tempo no celular. E, sinceramente, eu fico assim meio receoso quanto a isso, porque eu não acho que isso é uma resposta ideal para a problemática, sabe? Eu acho que isso só remedia um problema que deveria ter sido lidado antes ou tem que ser lidado de uma maneira mais gradual do que isso. Porque para mim, os problemas que são realmente grandes na nossa sociedade, que a gente pode pensar em uma outra lógica um pouco maior, como a corrupção, por exemplo, elas não podem ser lidadas, enfim, resolvidas com um corte seco, sabe? Tem que cortar o mal pela raiz. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a gente não sabe onde é que tá a raiz disso, aqui tratando de uma maneira abstrata, mas a gente pode pensar nisso de maneira prática. A gente não vai poder acabar com a corrupção do mundo, enfim, exterminando todas as pessoas corruptas. Isso não acabaria com a corrupção. E por vezes isso geraria uma nova corrupção, ou um novo tipo de corrupção. Então, não necessariamente, por exemplo, uma decisão radical, como a do extermínio, que seria talvez aí uma
materialização, algo concreto, desse cortar a raiz de algo, seja a resposta. Eu penso que uma resposta gradual é muito mais efetiva. E tirar aí as cores do celular não me parece uma resposta tão boa quanto poderia ser, sabe? Mas no outro lado dessa moeda, a gente vai perceber pessoas que trabalham diretamente para essa lógica, contribuindo mesmo para a consolidação dessa via mercadológica e midiática da coisa, esse apelo que vai consolidando uma imagem de ser humano perfeito na nossa sociedade. E é isso que eu vou versar um pouco hoje. Em especial, eu também, nessas últimas semanas, como eu tô de férias, eu tô tendo um pouco mais de tempo livre pra passar um pouco mais, assim, de lazer mesmo, cuidando da minha pessoa, enfim. O Vu nasceu desse período e já era, obviamente, uma ideia. Mas, enfim, o Vu não é... Tratar especificamente do podcast não é o intuito desse episódio. Mas, enfim, eu tendo tempo pra mim mesmo, eu percebo o quão tentador é a questão do algoritmo nas redes sociais. Meu Deus do céu. O tempo que eu passei e que eu efetivamente perdi, sabe? Eu não gosto muito desse último termo, perder o tempo, mas é efetivamente isso. São coisas que não agregam, são coisas que não te dão frutos benéficos, porque são coisas banais. É basicamente a produção de conteúdo hoje em dia virou uma criação de shorts, de stand-ups, enfim, de comédia que viraliza hora ou outra e deixa uma pessoa super famosa com base nisso, e aí gera uma grande gama infinita de memes que viralizam, aí depois saturam e somem das redes. Enfim, a internet hoje é baseada muito nisso e também naquelas pessoas que criam essas lógicas, esses seres humanos perfeitos, esses modelos de seres humanos. E aqui tem essa lógica de rotina perfeita, que é algo muito importante de a gente trabalhar nesse episódio, que, em especial, eu penso que isso atinge muitas pessoas direta e indiretamente. Sabe, eu acho que, por exemplo, essa questão da comédia, ela não atinge de uma maneira tão abrangente quanto essa criação de um modelo de pessoa, de ser humano. Porque, por exemplo, a gente percebe que essa comédia, se uma determinada pessoa não consome esse tipo de conteúdo, ela não vai aparecer para ela. Mas a questão de uma espetacularização, enfim, virou um espetáculo, um show mesmo. A criação de uma pessoa perfeita, uma pessoa que acorda às 5 da manhã e parece que o dia tem 36 horas, isso vai atingir todas as pessoas de determinado círculo social, independentemente daquela pessoa consumir aquilo ou não. Porque é esse o ponto. Quando a gente percebe que determinada comédia, aqui a gente vai estar utilizando esse lado para a gente pegar melhor essa ideia. Quando a gente percebe que uma comédia viralizou, por exemplo, ela vai ser tratada como uma piada. E uma piada, ela não necessariamente se espalha, porque as pessoas podem não gostar dela e não precisarem aceitar ela. Só que a lógica de uma criação de um modelo de rotina, ou enfim, de uma pessoa e uma criação de um projeto de vida para o futuro, gera nas demais pessoas ao redor um sentimento de, poxa, eu não posso sair disso, porque se eu saio disso, eu saio desse grupo, eu saio dessa sociedade, e aqui, é triste, é pesado a gente falar isso, mas eu me segrego, eu me isolo, eu me torno uma pessoa socialmente indesejável. Sabe, esse é um sentimento muito pesado. E eu, sinceramente, já senti isso. Eu imagino que muitas pessoas já tenham sentido isso, porque simplesmente por não querer acatar uma determinada lógica, um produto já pronto de vida e de futuro, tu sente que, poxa, se eu não fizer isso, se eu não acatar isso, eu tô acabado, eu não vou ter o que fazer. Mas, assim, é sobre isso que a gente precisa conversar, a gente precisa discutir e a gente precisa tomar uma atitude, sabe? Porque
toda essa lógica de mercado que é consumida diariamente pela população e, claro, aumenta as taxas de ansiedade, de nervosismo, elas são extremamente prejudiciais. E isso é chato, é óbvio de se dizer que, poxa, mas tu estás falando mais do mesmo, porque é necessário que a gente fale mais do mesmo. Quando a gente trabalha e a gente percebe que as pessoas repetem as coisas para que o processo de aprendizagem ele seja efetuado e consolidado de maneira mais fácil, a gente percebe que mesmo as pessoas repetindo as coisas nos nossos ouvidos todos os dias da semana, não necessariamente essas coisas entram. Às vezes elas entram e saem pelo outro ouvido, sabe? Entra por um e sai pelo outro. Mas isso não pode acontecer no caso da internet. Porque se isso acontecesse no caso da internet, nós estaríamos ferrados. Sabe? A gente tem que ter uma virada de chave. Aqui eu deixo uma mensagem especial para os meus ouvintes e para quem ouvir esse episódio, que é justamente para a gente construir um processo de conversa, um processo dialógico, sabe? Para que a gente tire... Não sei se vocês sabem... Vocês já viram um cavalo que tem aquelas... É uma espécie de tapa-olho para o cavalo olhar só para frente. O nome daquilo lá é antolho. E para tirar aquilo lá, aqui a gente vai construir um verbo, sabe? Se colocar os antolhos poderia ser tipo antolhar, então a gente tem que desantolhar, sabe? Tirar os antolhos dessa sociedade que só olha numa direção, que só olha pra frente, sabe? E a gente tem que parar e aproveitar efetivamente o nosso dia a dia, sabe? Uma lógica meio de carpe diem, sabe? Mas sabendo, e aqui é muito importante, porque essa lógica formal do trabalho que vai sendo construída com base no tempo e na formulação de uma maturidade que é desenvolvida também com o desenvolver da pessoa, é muito importante que ela tenha e sinalize para esse ser humano, enfim, para todo mundo, que as ações de hoje têm consequências no futuro, que elas vão ser muito importantes para a consolidação do caráter dessa pessoa, que é uma coisa que está muito defasada hoje em dia. Essas pessoas que não têm, sabe, não têm escrúpulo nenhum. Essa pessoa faz um negócio porque quer fazer e faz sem pensar nas consequências daquilo. Isso é algo extremamente ruim, sabe? Criam pessoas arrogantes, pessoas que não sabem lidar com o outro, não sabem lidar com sentimentos, não sabem lidar consigo mesmo. Isso é horrível. Eu não gostaria de continuar vivendo numa sociedade, num meio com base que tenha isso como base, enfim, e como princípios fundadores que foram definidos por uma inteligência artificial, que é o algoritmo, sabe? Eu não gosto disso. Mas, assim, aí fica a cargo de cada um. Mas eu acho que esse é um tópico muito importante. E aqui eu vou me encaminhando efetivamente para o fim do episódio, porque se a gente parar mesmo para conversar sobre isso e discutir, ele é um tópico que é quase ilimitado de discussões, sabe? Porque se a gente for parar efetivamente para construir um plano de combate, por exemplo, que efetivamente diminua a reincidência dessas pessoas na necessidade de consumir essa via mercadológica, nós passaríamos muito tempo até que seja definido algo concreto e que conseguirá, e aqui é muito difícil a gente falar que definitivamente, ou enfim, algo em maneira mais geral, porque é algo extremamente abstrato e que para ter uma realidade prática, somente com a conversa, com o diálogo e com a compreensão. E é isso que o Vu vai trabalhar hoje nesse episódio, deixar como reflexão para a gente pensar mais em como a gente está se portando diante dessas posições, se nós somos só mais um aí levado pela multidão, ou se a gente é um desses que está sendo forçado a aderir isso porque não quer ser excluído, ou se isso nos gera efetivamente um sentimento de atraso, sabe? Se, poxa, eu não quero estar mais vinculado a isso, eu quero me desvincular desse
ser humano que, sabe, jogou em cima de mim esse fardo, esse peso, que é me sentir deslocado, que é me sentir diferente dos demais, porque eles seguem uma lógica de futuro que não é necessariamente o que eu quero. Eu não quero algo tão rápido, eu não quero algo tão definido, eu quero algo até mesmo imprevisível. E, sabe, eu entendo essas pessoas. Eu entendo as duas pessoas. Tanto a pessoa que quer algo que ela possa moldar, sabe? Tipo, de criar mesmo, com as próprias mãos o futuro. E a pessoa que simplesmente quer seguir os que os demais falam. Porque é muito fácil, sabe? Tu simplesmente seguir o que as pessoas falam pra te fazer. Isso é muito fácil, isso aí qualquer um pode fazer. Mas eu acho que é muito difícil essa pessoa sair da caixinha. Eu acho que isso é realmente o que deveria ser levado em conta. E o que realmente a gente deveria dar valor. Mas enfim, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo a opinião de vocês aí pra gente ampliar essa discussão e efetivamente, enfim, talvez, quem sabe aí, colocar em prática algumas questões, ou enfim, simplesmente a gente debater um pouco mais sobre isso. Se você discorda, se você concorda das minhas opiniões, eu estarei sempre aberto aí a novos debates. Mas é isso. Tenham uma excelente semana, eu volto terça-feira que vem. E é isso, eu volto a uma, né? Um abraço do seu amigo Luiz Gomes.